Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Essa semana a gente recebeu uma mensagem do Jorge muito legal, descrevendo um pouco da sua trajetória profissional e falando da dificuldade que ele tem, por exemplo, de programar orientação a objeto, né, um projeto orientado a objeto, exatamente porque ele entende que tem uma série de conceitos, né, que você precisa entender antes de programar. Ele está certo, né? Existem vários princípios relacionados à orientação a objeto, boas práticas, padrões de projetos, tem os pilares também relacionados ao paradigma de orientação a objeto. E nessa aula eu quero falar um pouquinho mais sobre paradigmas de programação. Eu dei uma disciplina de arquitetura de software numa especialização e eu vou pegar alguns slides dessa disciplina e tentar apresentar para vocês aqui. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final desses slides dessa aula especificamente, para não ficar muito grande, mas provavelmente eu vou quebrar isso em partes para que a gente possa estar explorando um pouco mais os paradigmas de programação. Ou seja, eu acho que é o ponto de partida, né? Uma vez que você já tem aquele conhecimento básico da sintaxe, como criar um arquivo daquela linguagem, como compilar o código, ou mesmo como chamar um interpretador, você já sabe criar as primeiras funcionalidades, já sabe criar uma pequena lógica e resolver um problema. A partir daí você vai precisar entender os princípios, né, os paradigmas que você vai escolher para desenvolver. Muitas vezes você tem linguagens que são multiparadigmas, ou seja, uma mesma linguagem implementa vários paradigmas. É exatamente o que eu quero falar na aula de hoje. Da série, talvez, de arquitetura de software, né, eu vou falar um pouquinho sobre paradigmas de programação. Então já deixa o like, comenta aqui embaixo o que é que você quer ver no canal da Coder, nos ajuda. Os comentários de vocês têm sido bastante úteis para definir novos temas, novos vídeos, então deixa um comentário caso você queira ver alguma coisa aqui no canal da Coder. Compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber as notificações e bora pro vídeo. Pronto, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre um pouquinho sobre arquitetura de software, especificamente sobre paradigmas de programação. E a primeira pergunta que vai surgir é exatamente o que é o paradigma, certo? Paradigma, na verdade, é o modelo no qual você vai basear o seu pensamento, como você vai organizar as suas ideias e como você vai transformar os problemas do mundo real em software, como você consegue, por exemplo, modelar um problema de uma empresa, algum tipo de lógica que você precisa implementar, e você tem vários caminhos que você pode seguir. Você tem um paradigma procedural, você tem paradigma funcional, você tem paradigma de orientação a objeto. O banco de dados, por exemplo, tem uma entidade de relacionamento, que é um paradigma que você usa para organizar os dados dentro de um banco de dados. Tem uma série de regras, né? Como é estabelecido o relacionamento. Na entidade de relacionamento, você tem chave primária e chave estrangeira. Como é estabelecido o relacionamento em orientação a objeto? Por exemplo, no banco relacional, você não tem relação bidirecional. Já no mundo da orientação a objeto, você tem. Então, pegar o paradigma e entender quais são os pilares, quais são os princípios fundamentais daquele paradigma, porque esse é o ponto de partida. Conhecer bem esses pilares não necessariamente vai te ensinar como pegar esses pilares e jogar no código, mas é um pré-requisito você entender os pilares para daí você começar a exercitar e aprender como colocar isso na prática. Então, o meu objetivo aqui não é apenas, essa aula vai ser uma aula mais teórica, eu vou estar mostrando para vocês alguns princípios, conversando, porque a teoria vai te dar a base para a partir daí você conseguir aplicar em cima daqueles conceitos que você já entendeu, tá? Então, o ponto de partida é você entender os paradigmas. E aí, dependendo da linguagem que você vai escolher, algumas linguagens são nativamente, implementam determinados paradigmas. Por exemplo, Java é uma linguagem nativamente OO, é uma linguagem nativamente orientada a objeto. Com o passar do tempo e das evoluções, a partir do Java 8, por exemplo, que foi introduzido lambdas, foi introduzido a API de streams, você começa a trazer conceitos da programação funcional para dentro do Java, mas Java não é uma linguagem essencialmente funcional. Você pega, por exemplo, Clojure, já é uma linguagem funcional, Scala, já é uma linguagem funcional. Então, algumas linguagens, como por exemplo JavaScript, você é capaz de escrever um código orientado a objeto em JavaScript, você é capaz de escrever um código funcional em JavaScript. É uma linguagem que implementa múltiplos paradigmas. E você também é capaz de escrever código procedural em JavaScript. Então, não necessariamente uma linguagem implementa apenas um único paradigma. Às vezes, a confusão está exatamente aí. Você sai de uma linguagem que é puramente OO e vai para uma outra linguagem que tem muitos aspectos de programação funcional
e aí você acaba quebrando a cara porque você não consegue entender exatamente a filosofia. Parte da organização de uma linguagem diz respeito ao paradigma no qual essa linguagem se baseia, tá? Então é muito importante, uma vez que você entra numa nova linguagem, você entender que tipo de paradigma aquela linguagem implementa, quais são os paradigmas que estão presentes naquela linguagem, tá? E essa relação não é uma relação um para um, tá? E nem um para N, na verdade é N para N, né? Tem várias linguagens que implementam vários paradigmas e vários paradigmas podem estar presentes em várias linguagens. Legal, dito isso, caminhando um pouquinho mais, eu já comentei isso em outro vídeo, tá? Esses slides aqui são slides do meu curso lá de arquitetura, eu não mexi nada para mostrar para vocês aqui, mas é uma coisa muito importante você entender o seguinte: aprender uma nova linguagem é muito fácil, certo? Eu não diria que é muito fácil, eu diria que vai ficar muito fácil com o passar do tempo. Ou seja, quando você aprende a primeira linguagem é muito complicado, quando você aprende a segunda linguagem, o nível de complexidade provavelmente não vai ser tão grande. Então, por exemplo, se você aprende Java e você vai para C Sharp, que é uma linguagem que de certa forma tem muita influência do Java ali, tem muita influência também do C e tal, você vai ver que o seu nível de transição, o seu nível de dificuldade sair de uma linguagem para outra não vai ser muito grande. Embora o C Sharp tenha várias funcionalidades, né, vários recursos que o Java não tem nativamente. Mas o fato é que você não está quebrando tanto a lógica do paradigma. Mas quando você aprende um outro paradigma, aí sim é que mora a maior dificuldade. E a partir do momento que você vai acumulando essas experiências de novos paradigmas, de novos padrões, de novos princípios, de novos padrões arquiteturais, você vai colocando isso na sua bagagem como programador, sem dúvida nenhuma você vai ter uma facilidade muito grande para partir para uma outra linguagem. Esses dias eu comentei também, acho que no vídeo, né? Estava comentando com uma pessoa aqui da Code dizendo o seguinte, ó, quando você aprende React, automaticamente você está aprendendo um pouco de Vue.js. Se você aprende Vue.js, automaticamente você está aprendendo um pouco de Angular. Então, eles estão interligados porque muitos princípios que um framework precisa, o outro também precisa, ou seja, estão baseados nos mesmos princípios, ou pelo menos em boa parte, né, nos mesmos princípios, e aí, com certeza, quando você estuda uma coisa, você está aprendendo outra. Quando você aprende orientação a objeto, você não aprende a orientação a objeto apenas para uma determinada linguagem, você aprende a orientação a objeto para qualquer outra linguagem que implemente a orientação a objeto. Se você sabe diferenciar o que é um membro de objeto, um membro de instância, para um membro de classe, você sabe diferenciar isso em Java, você sabe diferenciar isso em C Sharp, você sabe diferenciar isso em Python, em qualquer outra linguagem que implemente esses conceitos relacionados à orientação a objeto. Então, aprender uma nova linguagem se torna cada vez mais fácil e também é mais volátil, né? Ou seja, assim, a linguagem tem a ver com sintaxe, com como você organiza o código, que tipo de comandos, que tipo de símbolos estão disponíveis. Ao mesmo tempo que você aprende mais rápido, você esquece mais rápido, já os paradigmas não, tá? Em relação aos paradigmas e padrões, né? Eu diria que existe uma certa lógica, uma certa ordem para você ir aprendendo as coisas, tá? Então, o paradigma, ele é a base, ele é, por exemplo, na orientação a objeto, que é o paradigma provavelmente mais popular na atualidade. Ele vai ser a base fundante, ou seja, conhecer os pilares, os princípios da orientação a objeto é exatamente a parte mais importante, porque é em cima desses princípios que você vai construir os padrões. Então, você tem, por exemplo, padrões arquiteturais, que são padrões que vão organizar a sua aplicação como um todo. Ou seja, esses padrões arquiteturais, eles vão influenciar provavelmente como você vai organizar a sua aplicação inteira, mas esses padrões precisam estar alinhados com os princípios do paradigma. Da mesma forma que você tem padrões de projeto, por exemplo, você tem um observer, você tem, sei lá, uma factory, você tem uma fachada, você tem um service. Todos esses padrões precisam estar alinhados com o princípio, os pilares, né, do paradigma. Se você entende que um determinado padrão ele viola um princípio do paradigma, você começa a questionar se esse padrão vale a pena ser aplicado ou não. Então, daí o fato de que é muito importante, é essencial você entender o paradigma, para depois você entendendo os padrões, né, que estão estabelecidos dentro daquele paradigma, e a partir daí você ir construindo todo um senso crítico em cima do paradigma como sendo a sua base, para você entender se um padrão ele é de fato um padrão ou se ele é um antipadrão travestido, né, vestido de padrão. Então você precisa ter cuidado com relação
aos padrões que você encontra, porque nem todos os padrões estão alinhados com o paradigma, tá? Então, por exemplo, né, se você programa Java, você está acostumado a trabalhar com objetos, com atributos e um monte de métodos get, set. E você pega a lógica desse objeto e coloca numa outra classe, por exemplo, um service. Será que separar a lógica desse objeto em outra classe está aderente aos pilares da orientação a objeto? Se você diz que um objeto ele é uma cápsula, eu vou já entrar um pouco mais na orientação a objeto nessa aula ou talvez em outra, tá? Se você diz que um objeto ele é uma cápsula que tem atributos e comportamentos dentro, e esses comportamentos é exatamente as lógicas que vão operar em cima desses atributos do objeto, separar essa lógica numa outra classe, de certa forma, vai violar o princípio do encapsulamento, que a lógica tem que estar pertinho ali, grudado dentro do objeto, em cima dos atributos no qual essa lógica depende. Obviamente, você tem lógicas que dizem respeito a fluxos, ou seja, você não lida apenas com um tipo de objeto, é um fluxo inteiro, por exemplo, o fluxo de compra. O usuário foi lá e comprou um produto no seu site. Você muito provavelmente vai ter uma série de ações que vão ser disparadas por conta dessa compra que o usuário fez. E a partir daí você vai ter que interagir com uma série de objetos do seu modelo e cada um fazendo uma parte da lógica, mas você vai ter uma lógica que diz respeito ao fluxo. Não estou falando sobre isso, né? Mas tem que ter muito cuidado de como você organiza a sua aplicação e o ponto de partida, ou seja, a base, são os pilares daquele paradigma no qual você escolheu para trabalhar. Falando de paradigma, eu vou evoluir aqui mais um slide. A ordem de criação dos paradigmas foi essa, certo? O primeiro paradigma criado foi o paradigma funcional. Ele foi criado em 1957. Espero estar certo com as datas. Acredito que sim, certo? Faz tempo que eu não reviso essas datas. O segundo paradigma criado, que é inclusive a base da orientação, é o paradigma procedural, certo? Eu vou já falar um pouquinho sobre quando ele surgiu, né? Ele surgiu a partir de um artigo, né, do Dijkstra, que era falando sobre códigos do tipo GoTo, né? Códigos que tinham desvio de fluxo, que pareciam um macarrão, né? Um spaghetti code, como era chamado. E a partir daí surgiu um outro paradigma procedural baseado no procedimento, na procedure, né, que é a função. E depois surgiu a OO, né, na década de 80. E esses são os três paradigmas principais que a gente vai estar abordando aqui nessa sequência de aulas iniciais sobre paradigmas. Depois eu vou falar sobre outras coisas, né, padrões de projetos e tal. E vou estar soltando aqui no canal também alguns outros vídeos. Vamos lá. Então, a pergunta é, por que teve uma adoção tardia no paradigma funcional? Apesar do paradigma funcional ser de 1957, você percebe nos últimos anos, né, talvez aí na última década, uma adoção cada vez maior ao paradigma funcional. Existe uma explicação por trás. Uma das explicações que existe com relação ao paradigma funcional é o fato de a gente estar vivendo a época dos múltiplos processamentos, né, os últimos múltiplos processadores, melhor dizendo, né? Você tem muito processamento paralelo. E nesse caso, a programação funcional, por trabalhar com um dos seus principais pilares, que são dados imutáveis, né? Trabalhar com imutabilidade, isso ter uma vantagem imensa quando você trabalha com múltiplas threads, né? Múltiplos processamentos. E mais na frente eu vou comentar um pouco mais, mas fica a pergunta para você, por que a programação funcional, né, não teve uma adoção, e também tem a ver com consumo de memória, processamento, outras coisas a mais que eu vou estar comentando, mas ela teve uma adoção tardia se comparada com o procedural e com a OO. E eu diria que o grande benefício tanto do paradigma procedural como da orientação a objeto, que ajudou esses dois paradigmas a serem, digamos assim, alavancados primeiro, é exatamente o seu maior problema, certo? Um dos maiores problemas, e vou comentar isso no decorrer da aula. Não sei se nessa aula ou talvez na próxima. Continuando, tem esses três paradigmas, né? O paradigma funcional foi o primeiro, em 57, 68, o procedural, e na década de 80, a orientação a objeto. E a pergunta que eu lancei foi por que teve adoção tardia do paradigma funcional, e mais na frente eu vou responder isso. Tá? Continuando, existe também em relação ao estilo de codificação que esses paradigmas assumem, que é um estilo de codificação mais declarativo e um estilo de codificação mais imperativo. E aqui, eu me lembro que quando eu escutei a primeira vez, declarativo diz o quê? Imperativo diz o como. E eu fiquei, o quê? Não entendi absolutamente nada. O declarativo diz o que tem que ser feito e o imperativo diz como tem que ser feito.
Apesar de que realmente é isso, né, não é tão fácil você entender a diferença de um e a diferença do outro. Em outras palavras, deixa eu tentar dar aqui um exemplo prático antes de ir para o próximo slide e mostrar os pontos de cada um deles. Quando você faz alguma coisa do tipo declarativa, você assume que a pessoa que vai fazer o processamento entende daquilo que ela está fazendo, mais do que se você for dizer exatamente como tem que ser feito. Então, por exemplo, se a minha esposa, né, que é como se fosse a programadora, delega para mim dizer o seguinte: Leonardo, eu sou a linguagem, digamos assim, certo? Leonardo, coloque a mesa do jantar. E ela só diz isso e manda eu executar, digamos assim, as ações, ela pressupõe, minha esposa, como programadora, pressupõe que eu, que sou a linguagem, vou conseguir fazer todos os passos necessários para realmente ir lá e montar a mesa. Ela não precisa me dizer como eu preciso fazer para montar a mesa de jantar. Eu vou colocar, por exemplo, um pano lá na mesa, uma toalha de mesa, sei lá, vou colocar os pratos, vou colocar os copos, os talheres, vou colocar, por exemplo, aqueles aparadores, né, para colocar eventualmente um prato quente, vou colocar, sei lá, coisas que eventualmente vão compor a mesa de jantar. Mas como eu já sei, a minha esposa, ela não precisa dizer como tem que ser feito, ela disse apenas o quê? Monte, né? Coloque e organize a mesa do jantar. Já no caso de uma linguagem imperativa, ela precisa dizer o como. Ou seja, ela precisa criar uma variável, interar nessa variável, fazer várias coisas, explicar passo a passo como um determinado algoritmo precisa ser executado. Ou seja, ela vai dizer, Leonardo, pegue sei lá, a toalha de mesa na gaveta 3. Aí eu vou lá e pego. Agora estenda a toalha em cima da mesa, aí eu estendo. Pegue 6 copos na prateleira X, aí eu vou lá e pego. Coloque um copo próximo de cada cadeira, eu vou lá e coloco. E ela vai dizendo cada passo de forma bem explicada para realmente eu entender de forma imperativa, né, como se estivesse mandando, tem essa ideia, né, de ser afirmações imperativas, faça isso, faça aquilo outro, execute isso, pega essa variável e coloque aqui, some isso com aquilo, e você diz de forma imperativa até que a linguagem vai lá e faz todo o algoritmo necessário. Esse é um tipo de algoritmo que no primeiro momento parece mais simples, porque você consegue ver toda a descrição de como o código vai ser feito. Ele vai dizer de forma muito tranquila, né, de forma muito explícita, melhor dizendo, não tranquila, de forma explícita, o que é que o código está fazendo. Já no declarativo, muita coisa acontece debaixo dos panos, você não sabe, e a linguagem acaba pegando para si algumas responsabilidades. Você acaba quebrando a lógica inteira em pequenas funções reutilizáveis e usando a composição, ou seja, uma função depois da outra para executar toda a lógica, e a lógica não fica num local só. Por exemplo, como é uma tendência de um código mais imperativo, você tem uma função que faça todo o processo de montar a mesa. No caso de um código mais declarativo, você provavelmente vai ter uma função que pega o copo, uma função que coloca o copo, uma função que pega o prato, uma outra função para, sei lá, espalhar os pratos na mesa, uma função que vai organizar os talheres. Você vai compondo essas funções de tal forma que você vai executar toda a sua lógica e parte do processo acaba ficando como responsabilidade da própria linguagem. Então, mostrando para vocês aqui um depara, né, imperativo versus declarativo, o imperativo ele tem um foco no fluxo, já o declarativo tem um foco na lógica. Você não necessariamente precisa se preocupar com todo o fluxo, porque parte desse fluxo é resolvido internamente dentro da linguagem. E eu vou já mostrar para vocês alguns exemplos para ficar um pouco mais simples de entender, certo? Um código imperativo, uma linguagem imperativa, ela trabalha muito com estado mutável, ou seja, você está sempre modificando os valores das variáveis. Já no declarativo, você preza, né, prioriza a imutabilidade. O imperativo está preocupado com o como, com o detalhe, explicar passo a passo. Já o declarativo está mais preocupado com o que precisa ser feito, ou seja, tem um foco um pouco mais no resultado, não propriamente no passo a passo para ser feito, tá? O imperativo ele tende a ter uma maior quantidade de código, porque você precisa dizer passo a passo cada coisa. Já o declarativo tem uma menor quantidade de código, e isso às vezes torna a leitura um pouco mais difícil, porque com menos código, às vezes um comando faz muita coisa e você precisa realmente entender o que é que aquela função está fazendo para realmente acompanhar o que está sendo feito, tá? O imperativo ele tem um baixo nível de escalabilidade, o fato de você estar trabalhando com dados mutáveis faz com que você tenha uma maior dificuldade de ter múltiplas threads ao mesmo tempo, certo? Operando em dados mutáveis, e aí a chance de gerar deadlock é muito maior. Já como o código declarativo trabalha com imutabilidade,
e ele trabalha com dados mutáveis no escopo muito reduzido, escopo local de função, isso faz com que você consiga ter uma maior quantidade de threads trabalhando dentro do seu código sem que haja problema de concorrência, problema de deadlock e coisas do tipo, tá? O paradigma imperativo ele é mais conhecido, né? Mais gente conhece, né, o paradigma imperativo, ou seja, é mais fácil você encontrar programadores de orientação a objeto, né, que conheçam a orientação a objeto, que conheçam o paradigma procedural do que propriamente o paradigma funcional, certo? E o declarativo é menos conhecido, apesar de que tem algumas linguagens declarativas que muita gente conhece, como por exemplo o SQL, eu vou já falar sobre isso para vocês, já dei aqui um spoiler, não devia ter dado não. Mas o imperativo ele é mais explícito, então por isso que inicialmente acaba ficando um pouco mais claro o código imperativo, mas com o passar do tempo você vai vendo os ganhos que o código declarativo te dá, certo? Que tem a ver também um pouco com programação funcional e tal. E já o declarativo ele é menos explícito, então no começo pode ser um pouco mais difícil, depois vai ficando mais fácil. Pegando aqui como exemplo, tá? Eu já dei o spoiler, né? Por exemplo, quando você faz um select, pegar um select mais simples, né? Eu devia ter colocado aqui um select mais simples. Select ID e nome from alunos, ou select nome e e-mail da tabela alunos. Eu quero pegar todos os nomes e todos os e-mails dos alunos que se cadastraram, por exemplo, no último mês. Esse é um tipo de linguagem que está mais preocupada em como precisa ser feito, de como ele vai pegar esses dados ou o que precisa ser extraído do banco de dados. Fica muito claro que um select, né, ou o SQL como um todo, ele está muito mais preocupado em o que ele vai pegar do que como ele vai fazer. A lógica interna é garantida pelo banco de dados. Se o banco de dados vai fazer um full scan na tabela, ou seja, vai percorrer a tabela inteira. Se o banco de dados vai percorrer do final para o início, ou do início para o final, se ele vai percorrer do início do final para o meio, ou seja, duas threads paralelas percorrendo o banco de dados. Se ele vai dividir uma tabela, por exemplo, muito grande em 10 partes e vai colocar 10 threads para percorrer a tabela inteira. Eu não tenho a menor ideia como o banco de dados vai fazer isso. Eu simplesmente disse para ele o que eu quero. Eu quero o nome, o e-mail do aluno. Então aqui eu acho que fica muito claro você perceber que trabalhar com linguagem declarativa é muito mais simples do que trabalhar com linguagem imperativa. Porque se você tivesse que escrever todo um algoritmo para explicar como você vai percorrer uma tabela, para pegar os dados, qual é a melhor estratégia, deixa isso com o banco de dados, que ele é especialista nisso. Existem dezenas e dezenas de engenheiros que já gastaram milhares e milhares de horas colocando, digamos assim, o melhor algoritmo possível para você realmente pegar os dados da forma mais rápida possível, e você apenas diz o que você quer e não como o banco de dados tem que ser feito. Exatamente, esse é até um segredo de estado, né? Como o banco de dados vai fazer é algo que cada banco de dados tem sua própria forma de interpretar isso. Outro exemplo, o próprio HTML também, né? Como ele vai renderizar determinadas coisas na tela. Você diz o que e não como, né? Eu quero que renderize um título. Mas como ele vai renderizar, se ele vai colocar o título grande, pequeno, se ele vai colocar a cor para representar que um título é mais importante do que o outro, na verdade você não diz como, você diz o que você quer, ou seja, o HTML também é uma linguagem que é declarativa, certo? Você não está colocando de forma imperativa como ele precisa fazer, ó, desenhe um pixel aqui, faça um laço for e faça desse jeito, não. Você diz o que você quer e o browser vai lá e coloca. Vou mostrar aqui um exemplo de código, né? Um código, a diferença de um código mais imperativo para um código mais declarativo, ou seja, um código mais procedural para o lado do imperativo e um código mais funcional para o lado do declarativo. Imagina que você tem uma constante de notas com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas, tá? E você quer calcular a média dessas notas, que é um exemplo super básico para você comparar aqui os dois códigos. Um código mais imperativo, ele vai ser mais ou menos assim, ó, eu tenho as notas, vou criar uma função chamada média, que eu tenho aqui, recebe as notas, essa função tem um total, recebe 0, na sequência você vai fazer um laço for com um índice i, né? O índice i tem que ser menor do que o tamanho do array notas, e mais, você vai pegar cada um dos elementos do array notas, vai somar, né? Fazer uma atribuição aditiva ali em total. Uma vez que você percorreu todas as notas, somando essas notas em total, você vai retornar o total dividido por notas.length. Ou seja, o tamanho do array, dividir o total pelo tamanho do array, eu tenho a média da turma e no final
eu exibo a média da turma, que vai dar um valor X aí qualquer, certo? Pronto, essa aqui é uma abordagem que muita gente já está super familiarizado, né? Tá tudo muito explícito, tudo muito claro o que está acontecendo. Só que aqui você acaba colocando um pouco mais de responsabilidade dentro da função média. Embora seja um exemplo muito específico, né? A função média ainda é uma função muito pequena, a tendência é você resolver mais problemas dentro das funções, quando você trabalha com esse tipo de paradigma mais imperativo, né? Você ter funções maiores e tal. Nada impede de você organizar melhor suas funções, claro, mas tem essa tendência de você ter funções maiores. Quando você trabalha no mundo declarativo, também é um exemplo bem pequeno, existem outros exemplos mais complexos, mas eu queria fazer de uma forma bem simples, né? Você tem o mesmo array de notas e você cria uma função chamada somar. Aqui eu usei um padrão do JavaScript, aqui é JavaScript, tá? Eu coloquei uma arrow function, né, que automaticamente o que vem depois da setinha do igual e o símbolo de maior que vai ser retornado. Então, se você percebe dois parâmetros, A e B, está retornando A e B. Então, eu criei duas funções, uma função chamada somar e uma função chamada dividir. Claramente, a função somar e dividir, elas terão um reuso maior do que a função média, tá? Então, a função média, ela já faz mais coisas. Ela espera receber um array, ela vai percorrer o array, ela vai pegar todos os elementos do array, vai somar e vai já dividir pelo tamanho do array. Ou seja, obrigatoriamente, para você conseguir usar a função média, você não pode simplesmente passar o número 1, 2 e 3. Você tem que passar um array de elementos para daí ela calcular a média daquele array. Já é bem mais específico, ou seja, você vai acabar reusando menos essa função. E no caso declarativo, você criou funções menores, né? Tem essa tendência de criar funções menores, e a partir do momento que você vai compondo essas funções, você consegue chegar no mesmo resultado, no mesmo algoritmo, sem necessariamente ter o algoritmo explícito no seu código. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Logo depois de definir a função somar e dividir, especificamente na linha que tem notas.reduce, certo? O que é que esse notas.reduce está fazendo? Ele está percorrendo internamente todo o array, certo? Existe uma lógica aqui que eu não vou tanto falar, né? Que são dois parâmetros e o resultado de uma função é passado como primeiro parâmetro para próximo. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas o fato é que ele está reduzindo todo o array em um número só. E a lógica que ele está fazendo é exatamente a lógica de somar. Em outras palavras, ele vai pegar todos os elementos do array e vai somar isso para um elemento só. Então, eu peguei uma função soma que não está específica para trabalhar com array, que recebe dois números, A e B. Claro que a lógica é muito simples, que você poderia somar diretamente dentro da sua lógica, sem necessariamente ter uma função soma para isso, mas só mostrando para vocês os princípios de quebrar pequenas lógicas em pequenas funções e compor essas funções para executar a lógica da sua aplicação. E aqui eu chamei notas.reduce somar, ou seja, ele vai reduzir todo o array em um único número, que é a soma de todos os elementos. Eu passei o resultado, né, do reduce como primeiro parâmetro para o dividir e o segundo parâmetro foi o notas.length, de tal forma que eu somei todo mundo, dividi pelo tamanho do array e tenho a mesma média da turma. Só que aqui, sem precisar fazer um laço for, sem precisar fazer um teste, aqui eu não fiz teste, né? Se eu fosse fazer, por exemplo, a média só dos alunos que estão com nota maior que 7, tá? Alguma coisa do tipo. Mas eu poderia, se eu fosse fazer isso, teria que colocar mais um teste. Mas aqui eu tive um loop, criar uma variável, tive que incrementar essa variável, tive que verificar se essa variável é menor do que o tamanho do array, ou seja, de uma forma muito mais de como tem que ser feito. E aqui nesse segundo exemplo, no caso do paradigma declarativo, eu foquei muito mais no que foi feito, certo? E não no como. Legal? E aí eu compus funções, né? Criei funções menores e com composição de funções e como parte da responsabilidade ficou dentro da linguagem, ou seja, quem fez o laço for foi a linguagem, quem criou o índice para controlar o laço for foi a linguagem, você acaba tendo um código mais reduzido. É um código um pouco mais confuso de ser entendido quando você não tem experiência, mas com o passar do tempo, sem dúvida, você vai perceber as vantagens disso. E nesse código aqui, nada que foi escrito nesse código aqui é mutável, tudo é constante. A nota é constante, certo? As variáveis que recebem uma função são constantes. Em nenhum momento eu criei uma variável e estou modificando ela. Já no paradigma imperativo, eu criei um total que é modificado, criei uma variável i que é modificada, estou sempre alterando os valores. Então, você acaba trabalhando com menos dados mutáveis quando você usa o paradigma declarativo, certo? Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Na próxima aula eu vou entrar propriamente nos paradigmas, tá? Paradigma procedural,
vou falar um pouquinho do Dijkstra, né, da origem do paradigma procedural, mas eu vou deixar para falar sobre isso na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Talvez tenha sido um vídeo um pouco mais teórico, mas a teoria é extremamente importante. Eu vou tentar falar aqui sobre assuntos mais relacionados a paradigmas, a conceitos, e também sem esquecer de aplicar isso, né? Mostrar exemplos práticos de como a gente pode pegar aquilo que a gente aprendeu na teoria e colocar na prática e realmente tentar modelar um software seguindo os pilares dos paradigmas, o que é extremamente importante, né? O fato de você conhecer os pilares, os princípios do paradigma, é o primeiro passo e é um passo essencial para daí você começar a codificar, começar a modelar código seguindo esse paradigma. E o erro é essencial também. Você vai errar muito, mas muito mesmo, quando você tentar pegar um paradigma, né, os pilares, e tentar aplicar isso na prática. E não se iluda que você não vai chegar uma hora que você já vai ter dominado o paradigma completamente e qualquer código que você escreva naquele paradigma vai estar bom, vai estar correto. Não. Você vai sempre estar cometendo erros, está sempre melhorando. Aquela ideia de que para escrever código bom, você precisa escrever código ruim. Você vai modelar de forma errada, você vai escrever um código com baixo acoplamento, se estiver pensando, por exemplo, na orientação a objeto, e com o passar do tempo você vai colocando as coisas certas nos locais certos e você vai melhorando, refatorando, corrigindo os problemas até que você chega no código bom. Então, meu objetivo nessa série é te ajudar nesse processo, te ajudar nessa compreensão sobre os paradigmas, sobre as boas práticas, sobre padrões de projetos, padrões arquiteturais. Espero que vocês gostem dessa série. Deixem aí um comentário, curte, compartilha. E aí, pelo feedback de vocês, né, pela quantidade de views, pela quantidade de curtidas, eu vou ter uma ideia se esse é um conteúdo que para vocês também é relevante. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Fico realmente feliz e orgulhoso de que você tenha chegado até esse ponto aqui do vídeo. Nos vemos na próxima aula aqui no canal da Coder e até lá.